Então, a partir de agora, a gente está gravando. Esse é o estudo do livro Paulo Estevão, Psicografia de Chico, livro ditado por Emmanuel. E esse é o grupo de estudos das obras doutrinárias do Recanto Espírita Sol de Assis. Para quem está chegando, assistindo hoje pela primeira vez o nosso estudo, pelo YouTube, a gente já está na segunda parte do livro. A gente está no primeiro capítulo, mas da segunda parte do livro. Vocês podem ver aqui primeiro capítulo e pode se confundir. Nós já estamos estudando o livro há 2 anos, porque o nosso estudo é bem minucioso, a gente não tem pressa, a gente quer aproveitar essa obra maravilhosa ao máximo que ela tem para nos ensinar, cada detalhezinho, né? Então, a gente já está estudando há 2 anos, a gente entrou na segunda parte agora e tem muita coisa para estudar pela frente. Vamos lá. E meu nome é Elaine e eu sou a facilitadora desse estudo, junto com o André, que hoje não está aqui, porque está dodói, mas a gente vai vibrar bastante por ele. Mas nós dois somos os facilitadores, mas o estudo é construído por todo mundo que está aqui. Todos os companheiros que estão aqui participando constroem junto com a gente o estudo. O estudo do Evangelho é construído pelas experiências, vivências de cada um de nós. É a junção disso tudo que acrescenta no aprendizado do outro, né? Então, vamos lá. Dado os recados que eu gosto de falar, semana passada nós vimos que depois que Ananias entregou para Saulo novamente a sua visão, né? E isso tem uma simbologia linda que a gente falou muito sobre isso, né? Sobre a nova visão de Saulo, a cegueira anterior, o que significava essa cegueira e o que significa essa nova visão agora. Depois que Ananias entregou essa nova visão para Saulo, Saulo coloca aqui, ó, ressuscitais-me para Jesus, exclamou jubiloso. Serei dele eternamente, sua misericórdia suprirá minhas fraquezas, compadecer-se-á de minhas feridas, enviará auxílios à miséria de minha alma pecadora, para que a lama do meu espírito se converta em ouro do seu amor. Já todo entregue, né? Uma fé já muito forte em Jesus. E aí ele sentou, quis sentar com Ananias e quis ali tirar, né, absorver de Ananias todas as informes que ele pudesse ter de Jesus, né? E mais para frente a gente vai ver hoje ainda, ele também perguntou sobre Abigail e sobre Estevão, porque Ananias esteve com Estevão e esteve com Abigail. Quem não pegou essa parte do estudo pode pegar lá os anteriores e que a gente já passou por esse trecho. E aí eu comentei semana passada, e aí eu vou voltar esse comentário aqui, que eu fiz aquela pesquisa lá no texto de Atos dos Apóstolos, né? Porque Atos dos Apóstolos, ele anda juntinho com Paulo Estevão, né? Paulo Estevão é Atos dos Apóstolos inteiro, que é o Atos dos Apóstolos, texto do Novo Testamento, né? Da nossa Bíblia. É, Porém, lógico que em Paulo e Estevão nós temos informações muito maiores do que há em Atos dos Apóstolos, né? Que Emmanuel traz para gente. E eu acho impressionante, eu comentei que lá em Atos dos Apóstolos, assim, eu adoro Ananias, né? Ananias, para mim, representa muito. É um personagem que nos traz muitos ensinamentos. É, E em Atos dos Apóstolos, a gente só tem a passagem de Ananias naquela passagem da conversão de Saulo. E não tem mais nenhuma informação sobre esse Ananias, né? Ananias ali é um homem muito bondoso, muito caridoso, que escuta Deus falar com ele, pedindo para ele ir lá socorrer Saulo. De início ele reluta, né? Porque ele sabe quem é Saulo, perseguidor dos cristãos, que não tinham esse nome ainda, né? Vai ter só mais para frente, até que eles eram denominados de homens do caminho. Então Ananias vai ao encontro desse Saulo, porque Deus fala para ele, sim, vai lá, porque ele é o meu vaso escolhido. Muito bonita essa passagem, né?
Eu comentei que não tem como ler esse trecho de Paulo e Estevão sem juntar essa passagem de Atos dos Apóstolos. Para mim, tem que ser lido em conjunto. É, Só que só tem isso de Ananias lá, né? E Emmanuel traz para gente várias informações sobre sobre esse homem, né? Esse cristão primitivo que foi muito significativo, né? Ele que trouxe é, o acolhimento para Abigail nos últimos momentos dela, relembrando Jesus para ela. E ele que trouxe, né, a nova visão dada a Saulo, entre outras coisas, né? E aí agora, então, Saulo senta com ele. Vocês estão vendo o slide? Então, ele sentado ali com... Quer dizer, não é ele, né? Mas é a gravurinha que eu consigo fazer. É, Então, ele senta com Ananias e começa ali a perguntar para Ananias tudo o que havia se passado, né, com Ananias. E Ananias começa a contar, olha, como se fosse de súbito transformado num menino ávido de ensinamentos, Saulo de Tarso, sentando-se junto do benfeitor amigo, rogou-lhe todos os informes a respeito do Cristo, dos seus postulados e atos imorredouros. Ananias contou-lhe tudo quanto sabia de Jesus por intermédio dos apóstolos, depois da crucificação a que ele também assistira. Então, olha só, a primeira informação que a gente não tem lá em Atos dos Apóstolos, Ananias presenciou a crucificação de Jesus. É, em Jerusalém, na tarde trágica do Calvário. Esclareceu que era sapateiro em Emaús. Olha, mais uma informação. Ananias era sapateiro em Emaús, uma cidade que Jesus também passou, né? E tinha ido à Cidade Santa, aqui Jerusalém, para as comemorações do templo, porque a gente já falou antes também que isso está no texto bíblico também, que Jesus entrou em Jerusalém numa semana de muita festa, né? Festa judaica. Então a cidade estava lotada de gente. Eles iam lá para as peregrinações das festas santas, né? Então, Ananias falou: Olha, eu era sapateiro em Maús e fui à Cidade Santa para as comemorações do templo, tendo acompanhado o drama pungente nas ruas regurgitantes de povo. Ou seja, ele acompanhou toda aquela trajetória do Cristo. Falou da compaixão que lhe causara o Messias coroado de espinhos e apupado pela turba furiosa e inconsciente. Profunda a emoção ao descrever a marcha penosa com a cruz. Protegido por soldados impiedosos da fúria popular, que vociferava o crime hediondo. Curioso pelo desenrolar dos acontecimentos, seguir o condenado até ao monte. O monte que ele diz aqui é o monte onde Jesus foi crucificado, né? Que foi fora da cidade. É, muitos, imagina, né? Quantos que ali estavam, muitos estavam nessa situação que ele falou, né? Uma turba furiosa e inconsciente. Imagina quando esses espíritos despertaram. A gente estava lá, né? A gente está aqui despertando e agora a gente está tendo que aprender, né? Tudo que a gente fez lá e reaprender aqui a amar o Cristo. Mas muitos, né, se compadeceram dele, e assim foi o Ananias, e seguiram, curiosos só, né, e pelo desenrolar daqueles acontecimentos. Bom, a gente na semana passada a gente leu até esse slide, agora a gente vai passar para o de hoje, que é esse aqui. Da cruz do martírio, Jesus lançara-lhe um olhar inesquecível. Na semana passada a gente começou a ler esse, mas não terminou. E aí eu falei, né, do olhar de Jesus. O André colocou lá aquele texto belíssimo e uma palestra do Arthur Valadares falando sobre o olhar do Cristo, né? Imagina o que era,
o amor irradiando do olhar do Cristo, que mesmo nesse momento acolheu a todos que cruzaram com ele, né? Mesmo no momento do seu martírio, acolheu o Cirineu, né? Aquele que ajudou a ele a carregar a cruz. Tem lá o relato no texto que eu falei semana passada, que o Cirineu, quando viu, cruzou o olhar do Cristo, se sentiu emocionado e tremia de emoção, né? E ajudou ele a carregar a cruz. Tem o relato lá no Boa Nova do olhar do Cristo se dirigindo ao bom ladrão, aquele que foi crucificado com ele e que pediu para que ele acolhesse ele, né? Dirigiu o olhar a João e Maria, isso tudo lá do alto do madeiro, né? A João e Maria, mãe, né? E João, que muito corajosamente foi lá e ficou ao lado de Maria, né? Corajosamente, porque os outros discípulos, e a gente não pode julgar esse comportamento, porque a gente não tem noção do que era a agressão e a violência com que esses homens eram tratados naquele período, né? Mas João muito corajosamente foi lá e abraçou e ficou ao lado de Maria. Então Jesus acolheu os dois com seu olhar, acolheu Tomé, que estava na multidão, e dirigiu o olho a Jesus. Enfim, acolheu a muitos com esse olhar, né? Só um espírito que já aprendeu a amar, né? Nessa amplitude, consegue fazer isso. Colocar toda a sua dor de lado e amar a todos que estavam ali. Porque a gente não pode achar, né, que Jesus não estava ali passando por tudo isso, mesmo sabendo que ele haveria de passar por isso, né? Mesmo sabendo disso tudo, o sentimento dele ali não era de completa, né? Não era de felicidade, principalmente vendo os espíritos que ali estavam passando construindo essa prova, essa expiação que eles trariam na sua carga, né? Reencarnatória. Então, os espíritos de luz, eles não sofrem como a gente sofre, né? Não sofrem como a gente sofre de uma forma desesperada, apaixonada, com desequilíbrio. Mas eles têm pesares, sim, né? Quando eles olham para a gente, por exemplo, e vê o quanto que a gente caminha devagar o nosso progresso, quanto que a gente, às vezes, carrega dores desnecessárias, né? Feitas por escolhas que nós fizemos através do nosso livre-arbítrio. Esses dias eu vi uma palestra do Haroldo, foi muito engraçado. Ele falou, acho que foi na palestra do Haroldo, que ele falou assim: o que que vocês podem imaginar? Um planeta onde estão encarnados espíritos que têm o livre-arbítrio, mas não sabem nem o que que isso significa. Ou seja, né, a gente tem o livre-arbítrio, nosso livre-arbítrio é respeitado, né? A sementinha que a gente planta, mas a gente não faz nem ideia do que é ter livre-arbítrio, né? A criança que quer seguir na rua sozinha e não tem nem ideia dos perigos que a cercam, né? Nesse caminho que ela pode estar ali sozinha nessa rua. Gente, criancinhas espirituais ainda com um imenso poder do livre-arbítrio. Ou É, seja, nós não sabemos sequer usar o nosso livre-arbítrio. Não, não sabemos. A gente está aprendendo ainda, engatinhando, sofrendo para aprender ainda a usar o nosso livre-arbítrio, né? Deixa eu ver se entrou mais alguém aqui. Vamos lá. É... onde eu parei? A Ah, cruz do martírio. para o seu espírito, da cruz do martírio, Jesus lançara-lhe um olhar inesquecível. Para o seu espírito, aquele olhar traduzia um chamamento sagrado que era indispensável compreender. Profundamente impressionado, a tudo assistiu até ao fim. Daí a 3 dias, ainda sob o peso daquelas angustiosas impressões, porque aqueles que estavam ali e se sentiram tocados pelo Cristo, porque muitos se sentiram tocados pelo Cristo nesse momento, né? Aqueles que estavam ali e se sentiram tocados pelo Cristo
sentiram também o peso da sua morte e ficaram também com essa sensação, né? Porque tem no relato que o ambiente ficou muito pesado, né? Então, aqueles que se sentiram tocados ficaram também com essa impressão. Não foram só os discípulos nem se falam, né? Os discípulos ficaram perdidos, né? Angustiados, perdidos, durante esses 3 dias. E esses também, que não, a gente não conhece na história comum, mas que existiram, muitos, também se sentiram, nesses dias angustiados. Daí a 3 dias, ainda sob o peso daquelas angustiosas impressões, eis que lhe chega a nova alvissareira, a nova notícia, né? De que o Cristo havia ressuscitado dos mortos para a glória eterna do Todo-Poderoso. Seus discípulos estavam ébrios de ventura, estavam felizes demais, né? Então, procurou Simão Pedro para conhecer melhor a personalidade do Salvador. Então, depois disso, imagina, né? Imagina a quantidade de pessoas que não foram atrás de Simão Pedro, né? E dos outros discípulos para conhecer, né? Para conhecerem um pouco mais sobre o Cristo, porque essa notícia de que ele havia retornado foi uma notícia, assim, porque nunca haviam, né, relatado isso. Então, essa notícia foi uma notícia que moveu muitos, né, que até então estavam só curiosos. Seus discípulos estavam alimentando, então eles foram atrás de Simão Pedro, né, e Ananias foi um também, para saber ali notícias e conhecer melhor a personalidade do Salvador. Tão sublime a narrativa, tão elevados os ensinamentos, tão profunda a revelação que lhe aclarava o espírito, que aceitou o evangelho sem mais hesitação. Foi aí que Ananias aceitou a boa nova do Cristo, né? Evangelho aqui, é bom a gente lembrar, pode ter alguém aqui que tá assistindo a gravação, que não assistiu antes, evangelho aqui no sentido de boa nova, porque os textos bíblicos aqui, como a gente conhece hoje, no Novo Testamento, né, não existiam ainda. Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, de Lucas, de João, Atos dos Apóstolos, nada disso existia nesse momento, tá? A única coisa que existia, a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui, eram as anotações de Levi, que é Mateus, né? E, e demoraram muito ainda para serem escritos, porque eu não sei se vocês sabem, mas o que a gente tem a organização do nosso Novo Testamento dessa forma que eu falei, né? Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, depois Atos dos Apóstolos, depois as cartas de Paulo. Porém, os primeiros escritos foram as cartas de Paulo. As cartas de Paulo foram os primeiros escritos. Anos depois é que vieram os evangelhos. O evangelho de Mateus ainda não estava ainda escrito por completo, tinha as anotações, mas ele não tinha ainda organizado as suas anotações. Então, na verdade, a organização que está o texto, os livros do Novo Testamento, não segue a cronologia das escrituras, porque se seguisse as cartas teriam que vir antes. Porém, segue, né, a cronologia histórica, né, que primeiro a vida do Cristo, um contato com com os discípulos, né, descrito nos evangelhos. A gente sabe que cada evangelista deu a sua característica aos escritos, cada evangelista tinha uma intenção em escrever, né? Alguns escreviam para os judeus, querendo comprovar que Jesus era o Messias prometido, outros escreviam para os não-judeus, né? Ah, Elaine, como é que sabe disso? Porque por pequenas colocações que eles explicam coisas da cultura dos judeus, que para os judeus não precisaria explicar aquilo, né? Então, é muito interessante esse estudo dos evangelhos, né? E aí, depois, Atos dos Apóstolos, que foi
após a crucificação do Cristo. E depois cartas de Paulo, né? Porque Paulo começou a escrever nesse momento que a gente está, depois, né, desse momento aqui que a gente está vendo. Depois da crucificação do Cristo, que ele teve contato com Jesus, e aí ele começou a escrever as cartas deles. Então, do ponto de vista da cronologia histórica, os evangelhos estão certinho, mas do ponto de vista dos fatos, as cartas foram escritas primeiro. Alguém não sabia dessa informação? Eu não sabia. Não sabia? Não, mas eu concordo, de vir primeiro a história do Cristo. Eu concordo, né? De primeiro ter sido, né? A, a história dele, dos apóstolos, terem convivido com ele, terem feito todas aquelas anotações. Para mim também, essa cronologia também faz sentido. Faz todo sentido, né, Ana? Sim, para mim sim. Mas eu não sabia que teria vindo primeiro as cartas de Paulo. Os primeiros escritos cristãos foram as cartas de Paulo. Muito interessante isso, né? Muito. É... ó. Então, tão sublime a narrativa, tão elevados os ensinamentos, tão profunda a revelação, que lhe aclarava o espírito, que aceitou o evangelho sem mais hesitação. Para mim, agora eu vou falar uma coisa aqui, né? Quando eu li, eu falei assim: Ananias foi para o Cristo pelo amor, né? E não pela dor. O Ele foi amor. pelo amor. Ele se sentiu tocado, porque a gente tem muitas descrições, né? Sobretudo das curas, né? Daqueles que despertaram para o Cristo. A gente costuma brincar com isso no Espiritismo, né? Ou a gente vem pelo amor, ou a gente vem pela dor. Só que a porta da dor é a maior, né? A gente, né? É a que mais entra espíritos na doutrina espírita. Mas Ananias foi pelo amor, né? Foi tocado, sentiu o amor do Cristo tocar seu coração. E olha que interessante aqui, ó. Desejoso de compartilhar o trabalho que Jesus legara aos que lhe pertenciam, ou seja, o trabalho que Jesus entregou aos discípulos, qual trabalho? Era só de divulgar a boa nova, o seu evangelho? Não, né? Divulgar, mas, sobretudo, vivenciar o amor, o acolhimento, né? Todos os ensinamentos de Jesus. Então, isso que Jesus legou aos seus discípulos. E nesse momento que Jesus retorna, a gente já falou isso muito aqui também, nesse momento que Jesus retorna, é o virar de chaves para esses discípulos. Pedro, sobretudo, né? Pedro tem uma transformação gigantesca, porque no início do nosso livro, a gente vê lá que quando Gesiel foi largado no mar, ele estava na galera, né, naquele navio gigantesco que os escravos ficavam lá remando, e ele era um. Quando ele foi largado ao mar, ele foi acolhido na casa, na casa do caminho, né? Foi levado até Pedro. E Pedro, sem perguntar quem era aquele homem, o que ele tinha, de onde ele vinha, né? Se era judeu, se era gentio, sem perguntar nada, ele acolheu Estevão. E assim ele fez com muitos. E aquilo ali era mais ou menos um ano após a crucificação do Cristo. E muito, muito pouco antes, né, da crucificação, se a gente for lá no texto do Evangelho mesmo, ou no Boa Nova, que relata isso, no Boa Nova, no livro de Humberto de Campos, que relata isso muito bem para a gente vai ver um Pedro muito diferente. A gente vai ver um Pedro, por exemplo, questionando Jesus acolher Madalena. A gente vai ver um Pedro questionando muito Jesus de ter entrado na casa de um publicano, né? Porque Pedro tinha essa personalidade, né? Ele era assim, muito crítico, muito seguidor da lei, né? E aí, um ano depois, a gente vê
Pedro acolhendo sem perguntar quem era, acolhendo como ele acolheu Estevão, né? Então, muito transformado por essa experiência da morte de Jesus. E assim foram todos, né? Todos viraram uma grande chave com essa morte e o retorno do Cristo. Elaine, eu tenho uma curiosidade. O Ah, Pedro, ele era casado ou aquilo aconteceu só no The Chosen? E se era casado, por que que em nenhum lugar fala-se da família dele? ele era, no texto tem, Ana, eu vou trazer para você. De cabeça eu não sei Ok, valeu, obrigado. trazer. Ok. Ah, a passagem que fala a cura da sogra de Pedro. É verdade, a passagem da cura da sogra dele, é isso mesmo. Já dá uma ideia de que ele era casado, tinha esposa. Mas Mas não eu vou tinha trazer filho. para você, tá? Semana passada, semana que vem eu trago. Ótimo. Mas não tinha filhos. Eu não me lembro se acho que na passagem não fala nada de filhos. É, da mulher não vai falar, porque naquela época as mulheres eram tudo anônimas, de qualquer forma, né? É. Hum. Mas eu vou trazer semana que vem eu trago para você, Ótimo. tá? Muito obrigada, tá bom. Desejoso de compartilhar o trabalho que Jesus legara aos que lhe pertenciam. Então, Ananias falando aqui, ele queria agora, né? Ele foi até Pedro. Pedro contou para ele sobre Jesus, sobre os seus ensinamentos, e falou: agora a gente tem que. Aí Pedro deve ter falado assim: ó, agora, Ananias, eu entendi o que ele falava. Que no momento certo eu ia entender, porque agora eu entendi. E agora eu entendi também tudo que ele falou para mim, né, para gente, que a gente precisa fazer daqui adiante, que é não só divulgar os seus ensinamentos, como vivenciar os seus ensinamentos. E é isso que a gente vai fazer. Então, Ananias quis compartilhar disso tudo. E olha o que que ele diz aqui, ó, o que que Emmanuel diz aqui. Desejoso de compartilhar o trabalho que Jesus legara aos que lhe pertenciam, regressou a Emaús, que era onde ele morava, né? Dispôs dos seus bens materiais, dispôs dos bens materiais que possuía e esperou os apóstolos galileus em Jerusalém, onde se associou a Pedro nas primeiras atividades da Igreja do Caminho. Gente, quando eu li essa passagem, reli, né, para fazer esse nosso estudo, não teve como eu não me remeter ao Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 16, que conta a história do jovem rico. Jovem rico aqui na tradução do Haroldo, tá? Né, Kátia? Kátia está fazendo assim com a cabeça. Vou relembrar vocês essa passagem, tá? Para quem não se Veio na lembra, minha cabeça também quando você leu. também, né, Kátia? Muito Aham, forte, foi. né? Eu só não lembrava o ponto certinho, mas me veio na cabeça, assim. É muito forte. Gente, quando eu li, eu falei assim, caramba, eu vou lá ler no Evangelho, né? Vou lá ler. E quando eu li no Evangelho, eu falei assim, nossa, que vontade de fazer um estudo minucioso dessa passagem, porque essa passagem fala muito aos nossos corações, né? Vou ler a passagem para vocês. A passagem diz o seguinte, ó, e agora eu não estou mais no Paulo Estevão, tá? Agora eu estou no texto. Ih, não tá dando para ver, peraí, que eu tirei. Tá bom para ver sim. Eu estou no texto do Evangelho de Mateus, tá? Do Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 16. Eu estou na tradução do Haroldo, que diz assim, ó. Eis que alguém, aproximando-se dele, lhe disse, aproximando-se de Jesus, né? Mestre, que farei de bom para que tenha vida eterna? Ele, porém, lhe disse: O que me perguntas acerca de bom? Um só é bom. Se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. Diz-lhe quais, e aí o jovem falou, né? Quais são os mandamentos que eu tenho que observar?
E aí Jesus, né? E Jesus disse: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho, honrará pai e mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mandamentos que eles já conheciam, né? O jovem lhe diz, e aí o jovem falou para Jesus: guardei todas essas coisas, todo feliz, né? Falou assim: opa, já faço isso tudo. Guardei todas essas coisas. Que falta ainda? Gente, é muito interessante, né? Porque essa pergunta dele, se a gente tivesse um estudo minucioso do Evangelho de Jesus, a gente ia destacar essa pergunta. Que falta ainda? Por que que ele fez essa pergunta, né? Porque o que ele perguntou para Jesus era: que farei de bom para que tenha vida eterna? E aí, quando Jesus fala para ele, para você ter vida eterna, você tem que cumprir a lei. Aí ele pergunta, qual lei? Essa e essa. E aí ele fala, isso eu já faço. O que falta ainda? Por que que ele pergunta o que falta? Porque ele ainda não se sente com vida eterna. E aí, o que seria vida eterna, né? Vida plena, vida feliz, vida com a sensação de estar caminhando com Deus, né? É muito interessante isso, mas a gente não consegue fazer aqui o estudo minucioso, mas um dia a gente vai fazer. Então ele pergunta: o que que falta? E aí Jesus lhe diz assim: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Vem e me segue. O moço. Desapega, Aqui, Ana. desapega, desapega, me Desapega, segue. mas é desapega mesmo, né? O moço, ouvindo essas palavras, saiu entristecido, pois era possuidor de muitos bens. Ou Uhum, seja, né? Era demais para ele entregar os seus bens. pois é. Ele estava Aí, ali aí, ainda agarrado, né? é. E remete também a outra passagem que fala: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Você precisa fazer um estudo desse, porque se for para destrinchar, vai ter muita coisa. Nossa, é muita coisa mesmo. É maravilhoso o estudo minucioso. Maravilhoso, é. As posses, e aí em seguida, né? Em seguida, Jesus continua esse ensinamento no Evangelho. Aí vem assim, ó, o Haroldo deu o seguinte título: As posses e reinos dos céus. E aí Jesus já fazia o contraponto, né? Disse Jesus aos seus discípulos: Amém, né? Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E aí vem aquela passagem que a gente conhece, né? Novamente vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Bom, isso aqui fala muito aos nossos corações, né? Porque se a gente fosse destrinchar essa ideia de ser rico, a gente poderia destrinchar de diversas formas. Por quê? Na verdade, Jesus quis dizer que os bens materiais, e não só os bens materiais em abundância, mas qualquer apego, né? Como a Ana bem falou aqui, qualquer tipo de apego nos prende, nos calcifica, nos ancora, né, como uma âncora no chão e nos impede o nosso progresso. Porque o mundo, né, tem muitos prazeres. E quanto mais recursos, mais prazeres a gente pode alcançar, né? E quanto mais prazeres a gente alcança, mais inebriado e mais cego a gente fica para os bens verdadeiros, né? Que são os bens que estão aonde? Na linguagem do texto bíblico, nos céus, na vida eterna, né? Para nossa linguagem, como espíritas, na vida verdadeira, que é a vida do espírito, né? Não essa vida aqui. Isso aqui é um sopro na vida verdadeira do espírito. Mas como a gente é apegado, né, aqui a tudo. E não é só os bens materiais, não, porque quem não tem recursos financeiros também tem muito apego, né? Apego às suas coisas, apego
as suas pessoas, né, os seus amores, porque a gente vai chegar num nível de espírito evoluído que a gente não vai ter nem mais apego aos aqueles que a gente hoje recebe como filho, como mãe, como companheiro de caminhada. A gente vai aprender que nós, na verdade, somos todos irmãos. Até esse apego a gente vai deixar de ter. A Uhum. gente vai aprender a amar todos igualmente, né? Então, olha o Ananias como foi tocado, né? Nem foi ele que foi atrás do Cristo, como o jovem rico aqui. Ele se sentiu tocado, e nesse se sentir tocado, ele já foi lá, entendeu a mensagem, né? E é interessante porque no texto diz que a gente pode falar, seguia Jesus quem não tinha nada mais na vida, né? Não tinha mais nenhuma perspectiva, quem era abandonado. Não, muitos homens de posses seguiram Jesus, né? E aqui, Emmanuel coloca, ele foi lá e se desfez dos seus bens materiais, ou seja, ele tinha bens materiais, né? Então ele se desfez dos seus bens materiais e seguiu a Jesus. Muito interessante isso. Alguém quer comentar sobre essa passagem? Fala, Catinha. Ah, então, aí o que a gente vai lembrar também é o que faltou a Nicodemos, né? Ele até teve o ímpeto, ele até teve aquela primeira reação de buscar, né? Ele teve a curiosidade, ele teve ali, ó, na marcação, e quando chegou na hora H, ele deu um passo para trás, né? Ele foi com outras preocupações, enfim, a razão dele aí não é a situação aqui agora, mas a gente viu isso também bem tocado, né? Bem explicado no The Chosen, que ele teve ali quase sendo tocado, quase decidido a largar tudo, né? Muito Então, bem lembrado, Kátia. E e olha, assim a gente vê que acontece para muitos, né? Chega ali naquele. É a mesma coisa a gente vê, claro que em proporções diferentes, mas muitos chegam na doutrina espírita, começa a estudar, começa a ter entendimento, mas não quer a renúncia. E aí, às vezes, mudam até de religião, porque não querem abrir mão do que toda a gente já falou, né? Que são as coisas materiais, né? Aquelas alegrias que são falsas, né? São momentâneas, são passageiras, mas não estão prontos ainda para tomar esse rumo, né? muito bem lembrado, Kátia. Essa passagem do The Chosen que você falou de Ananias, gente, é maravilhosa. Como que eles retrataram, né? Quem já viu? Como que eles conseguiram retratar ali o sentimento de Ananias, né? Muito maravilhoso. Eu não vou dar spoiler para quem já viu. Nicodemos, Nicodemos, desculpa, Nicodemos. No momento que Jesus vai seguir viagem com os discípulos, né? E ele convidou Nicodemos para ir e ficou esperando. Gente, é maravilhoso, né? Será que eles leram Boa Nova? Será? Ô, Ana, mas eu falo sem medo. Eles podem até não ter lido Boa Nova, nem Paulo e Estevão, que eu acredito que não leram. Mas eles são intuídos. Eles são intuídos, porque essa série ela veio para trazer Jesus de volta para o coração de muita gente, né? Muito E a bem. espiritualidade, na sua inteligência, né, maravilhosa, usou o quê? A linguagem que a gente usa hoje, a série, a TV. Olha só, existe o Paulo Estevam na English, ok? Já temos os 50 Sim, anos, os 1000 anos tem. Agora, Kátia, existe o Boa Nova em inglês? Já tem? Ah, que não eu tem. saiba, não. Ah, porque é, eu estava curiosa se o The Chosen não leu, né, o Paulo Estevam e o Boa Nova. Não, mas eu acredito é como a Elaine falou, É, eles foi são incluído. intuídos, né? Porque, veja, o plano inferior, né? Eles usam desses artifícios para
insuflar nessas pessoas que fazem filmes de terror, que fazem Sim. isso, que fazem aquilo, Verdade, usam dessa mesma maneira, verdade, né? E por que verdade. não usaria os bons espíritos para trazer uma abertura, né? Abrir o leque para muitas pessoas que não abririam um livro, não sentaria como a gente para estudar. Então, foi tocado dessa forma. Olha, no Brasil, os atores, né, do The Chosen, eles ficam encantados com as coisas do Brasil, de falar a maneira da. Então, é muito bonito de ver eles falarem como foram acolhidos, como for... Aceitação, não é? Então, tem que usar, né? É aquela coisa, tudo está se transformando pela tecnologia. Sim, é verdade. É um instrumento que eles têm, né? É a forma de acessar a gente que eles têm, né? Então, eu falo isso, eu falo para vocês, eu gosto muito de ler comentários, né? É, de postagem boa também, né? Que de postagem que não é boa, eu não gosto de ler, não. Mas Também. de postagem boa. Ih, Ricardo tá falando aqui. Peraí, Ricardo, já vou ler o que você colocou aqui no chat. Eu gosto muito de ler os comentários. E toda vez que eu leio os comentários do perfil oficial da série no Brasil, eu vejo isso demais, gente. As pessoas falando, meu Deus, eu chorei demais. Eu nunca tinha me interessado por Jesus, porque eu sempre vi uma figura distante, um homem triste e não sei o quê, mas essa série me tocou demais. Eu vim ver de curioso e agora eu não consigo mais deixar de ver. Muito, é muito, é muito. Ó, o Ricardo tá falando aqui, deixa eu ver se alguém falou antes do Ricardo. Tá, os amores. Será que hoje nós faríamos isto neste momento que estamos vivendo? Eu, pessoalmente, não. Pelos bens materiais e principalmente pelos entes queridos. Uau, Existe Paulo. Ah, o Ricardo falou que existe Paulo Estevão em inglês. Isso eu já sabia. é. Uhum. Ricardo, pois é. Olha, a gente não faria, não. Sabe por quê? É, porque justamente por isso, né? A gente, em pequenas coisas, a gente não consegue. A gente não precisa nem levar esse extremo de largar os bens e seguir a vida, o que seria hoje, né? Divulgando Jesus através do acolhimento, né? Se vincular a uma obra social, se dedicar a um trabalho, sei lá, se dedicar ao próximo, né? É, a gente não consegue, às vezes, nem se dedicar com determinação a um trabalho na casa espírita. Uhum. A gente não, né? Ah, porque sábado. Sábado é o dia que a minha família faz isso, aquilo. Ih, Uhum. sexta-feira não dá, sexta-feira eu tenho aula de inglês. É Ih, verdade. esse horário eu tô na academia. Ih, esse É horário eu tô não verdade. sei aonde, né? Então, Eles a têm gente não consegue ter prioridade. essas pequenas renúncias. Uhum. Quem dirá largar tudo e seguir o Cristo? Nós fizemos um estudo no EMEG, que era o EMEG, para quem não conhece, aqui no Recanto Espírita Sol de Assis, nós temos o grupo que é sobre esse estudo que eu falo, estudo minucioso do Evangelho de Jesus. A gente está estudando a temática das parábolas do Cristo. Então, como que a gente faz? A gente pega cada parábola e a gente leva um mês estudando a parábola. Nós já estudamos 21 parábolas. E aí a gente estuda desse jeito, é um estudo minucioso, né? A gente vai tirando, ali tem uma metodologia que a gente segue, a gente vai tirando do texto todas as informações, a gente vai aprofundando os níveis, né, de conhecimento que a gente pode alcançar dentro da nossa limitação, que a gente ainda tem. A gente vai aprofundando o nosso nível de conhecimento dentro da parábola. E a gente acabou de estudar a parábola do grão de trigo. E a parábola retrata justamente isso, né? Onde Jesus fala da entrega para o trabalho com Cristo. E fazendo esse estudo, eu trouxe a lembrança, não sei se vocês conhecem, e aí eu descobri nesse estudo que só quem é do Rio de Janeiro que conhece, quem não é, não conhece. Nem tinha escutado falar. Do Profeta Gentileza. Vocês já ouviram falar do Profeta Gentileza? Quem já ouviu falar? Não, né? Olha, eu sou do Rio, mas eu não vivi, não. Não.
Tem até uma música da Marisa Montes. A música, vocês devem conhecer a música. Que Marisa Montes, a Leide colocou aqui, gentileza gera gentileza. Vocês conhecem essa expressão? Gentileza gera gentileza. Elane, eu sou do Rio e já ouvi, já conheço a história dele. Então, gentileza gera gentileza é uma expressão do profeta Gentileza. Gentileza tem uma história bem difícil, a Paula está colocando aqui. Então, o Gentileza, ele foi, eu não me lembro exatamente, Mozinho, você se lembra da década de 80, mais ou menos? Acho que foi década de 80 que ele viveu. O que acontece com o profeta Gentileza? A música da Marisa Montes, ela diz assim, pintaram tudo de cinza, só sobraram... Ai, não vou lembrar. O que ela retrata na música dela? O profeta Gentileza, ele morava em Niterói, e ele tinha, e aí eu não me recordo, ele tinha um negócio, não sei se era de caminhão, alguma coisa assim. E teve um incêndio num circo lá em Niterói. Muitos acham até que ele perdeu família no incêndio, mas eu já li uma vez que ele não perdeu ninguém no incêndio. Ele só vivenciou aquilo porque ele presenciou, foi lá e ajudou. Um incêndio, uma tragédia, né? Conheço a história do incêndio do Circo de Niterói, mas não conheço a história, não conheço essa história em si. Como eu Não? posso conhecer? Eu vou ver Não, se eu consigo. Eu vou ver se eu consigo algum, mas eu algum... conheço a história do fogo sim, perderam vida, sim, acho que Isso, se muito. contou, sim. E Sim. ele, Ana, se sentiu muito tocado com aquilo, né? Provavelmente começou a refletir sobre a vida e decidiu largar tudo e viver para divulgar a gentileza entre as Olha, pessoas. E eu estou aí, ele arrepiada, eu escreveu, quero conhecer a história. vou te mandar. Ele Ótimo. escreveu, tem um viaduto no centro da cidade, e ele escreveu várias frases nesse viaduto falando muita coisa. Eu vou mandar para vocês. Falando basicamente sobre Deus, sobre Jesus, sobre o materialismo, sobre ser gentil, né? E ele tinha esse slogan: gentileza gera gentileza. E ele andava pelas cidades do Rio com cartaz falando sobre isso, gentileza gera gentileza, né? Então, assim, ele não é muito conhecido. A Paola colocou aqui, ó, um link, ó, do Wikipedia. Deve ter já alguma coisa sobre o gentileza. Então, Paola, coloca no grupo, Paola, por favor. e Eu vou aí pe- pintaram, porque a música da Marisa Montes, né? Porque pintaram os escritos dele no viaduto, passaram uma tinta por cima, aquilo ali. Ah, Aí passaram uma tinta cinza, né? Porque o pilar é cinza, né? Passaram uma tinta e cobriram tudo. E aí, quem conhecia, né, e gostava e amava o Profeta Gentileza, ficou indignado com aquilo. E aí eles tiveram que restaurar tudo. E hoje em dia está lá preservado os escritos do Profeta Gentileza. olha Enfim, só. por que que eu tô Obrigada, A trazendo Paola. história isso? dele é linda, vale a pena conhecer a história dele. É Ah, eu linda, quero né, conhecer Luísa? É mesmo. linda. É... Eu conheço, né, o provérbio aí, gentileza gera gentileza, eu conheço, mas eu não conheço a história. Conheço a história do circo, mas não conheço essa história dele. É a Como história que do pode? Gentileza. Vai lá que você É, vai amar, Ana. Então, por que que eu estou falando sobre isso, né? Que o Ricardo colocou aqui. Será que hoje a gente conseguiria? Muito não. difícil, porque a gente não consegue se dispor dos nossos pequenos apegos, né? Ó, a Leide colocou aqui, não priorizam o trabalho fraterno, muito falhos no pouco que oferecemos. Nós somos ainda muito falhos naquilo que a gente oferece, de fato, né? As casas espíritas e quando eu faço o trabalho de radiação, que é toda terça-feira, a gente tem um segmento, a gente mentaliza para alguns tipos de provas, né? E uma das provas que a gente mentaliza são os nossos irmãos de caminhada que passam dificuldades financeiras. E aí a gente tem aqueles que perderam o emprego, né? Que tem uma família, seja o pai ou a mãe que perde o emprego e tem uma família para sustentar, sejam aqueles irmãos que perderam tudo e vão para as ruas, né? É, várias situações, né, de irmãos de caminhada que passam pela dificuldade financeira. E eu sempre, quando cai essa rogativa para mim, eu sempre peço
por todas as organizações, sejam religiosas, sejam não religiosas, não governamentais, toda organização que trabalha para o acolhimento do próximo, eu peço para que as pessoas tenham incentivo de contribuir financeiramente e para que as pessoas tenham vontade de se voluntariar para fazer esses trabalhos. Porque essas instituições são importantíssimas e elas estão, algumas, vazias, né? Por quê? Porque as pessoas não querem se dispor do seu tempo valioso, dos seus apegos, para se doarem um pouquinho para as outras pessoas. Então, a gente precisa muito vibrar para quem está lá estendendo a mão para o outro, para quem está lá fazendo o trabalho completamente despretensioso de receber algo em troca. A gente tem que orar muito por essas pessoas, né? Um padre Júlio Lancelotti, que eu gosto muito de trazer aqui o trabalho dele. A gente tem que orar muito por essas pessoas, para que elas sejam sempre fortalecidas nas suas vontades, na sua disposição, e para que a gente também se sinta tocado cada vez mais para isso, né? Porque trabalho não falta, trabalho não falta. Eu tô me sentindo assim, eu tô necessitada demais nesse período que eu tô aqui em São José, já falei para vocês, né? Eu tô me sentindo aqui necessitada demais de colocar a mão, de arregaçar as mangas e colocar a mão no trabalho. Ó, vamos encerrar nesse slide aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Amaro, Ah, Amaro tá aqui, não sei se ele tá podendo falar. Você conhecia a história do Gentileza? Será que ele tá podendo falar? Não sei se ele tá podendo falar. Boa noite, pessoal. Estão escutando? Estão escutando? Sim, sim. Já, sim, eu conhecia, sim. Eu conhecia, eu vi algumas vezes ele. Ele saiu no Jornal Nacional algumas vezes, né? o público já Então, viu ele. saiu para o Brasil inteiro, né? Eu me lembro daquela figura, né? Daquele senhor. Mas, e desse slogan também, né? Gentileza gera gentileza, que até hoje esse slogan está vivo, né? Na memória. E tem muita gente que fala esse slogan e não sabe a E não origem, sabe. justamente, né? Mas é interessante quando você fala sobre isso, né? A gentileza deveria estar presente em todas as nossas relações, né? Pessoais, porque seria algo que iria aparar as arestas de tantas dificuldades que existem entre as pessoas, né? E quando você fala também de abrir mão, né? Será que a gente abriria mão, né, das nossas atividades para fazer algo para algo para nos espiritualizar, né? Porque a gente investe muito na matéria, mas muito pouco no espírito, né? E aí deveria ser o inverso, né? Eu até acredito que quando a gente está vivendo uma experiência física, no princípio a gente precisa investir na matéria, né? Eu me lembro que eu tinha tantos sonhos, né? Que eu queria alcançar tantas coisas e trabalhei para isso, né? Mas chega um determinado momento que você alcança tantas coisas e agora chegou o momento do espírito, né? Mas só que pouca gente se lembra disso. Tem gente que pega a reta e só quer se lembrar da matéria até o fim, né? Mas tem um momento que você pode parar e dizer: a matéria já está estabilizada e agora eu vou me dedicar ao espírito. Lógico, a gente tem as nossas necessidades materiais, não vai parar de comer, não vai parar de beber, nada disso, né? A gente vai ter as nossas necessidades, mas aí a gente vai investir no nosso espírito. Aí é quando a gente vai abrir mão de uma praia no final de semana para fazer uma campanha do quilo, a gente vai abrir mão de viajar no final de semana ou durante a semana ou durante as férias para fazer um trabalho social, né? Porque a gente começa a conhecer o que é mais importante para nós, não é? O que é que vai sobreviver? É o espírito. E é lá que a gente vai ter que investir. Ou eu vou investir nesse corpo que vai virar pó? Não, né? E todas as minhas conquistas materiais vão ficar onde? Na terra. O que é da terra fica na terra. E a gente só leva aquilo que a gente fez, de bom ou de ruim. Então, aqueles que despertam a sua consciência começam, a partir de um certo tempo,
investir no espírito. E a gente vai ter tempo para isso, né? Investe no espírito, investe nas relações com as pessoas, para que cada vez mais possamos viver bem com todos, né? Para que cada vez mais a gente possa viver principalmente bem conosco mesmo. Ai, Era que isso. lindo, Amaro, muito bom. É difícil, né? Mas a gente vai chegar lá. Foi como você falou, muitas pessoas às vezes, né, investem tanto na matéria que chegou no momento que elas se sentem vazias. Esse despertar vem, né? Em algum momento esse despertar vem. E quando vem, né, é esse vazio que dá, né? Então a gente percebe nesse momento o quanto é importante despertar para o espírito, né? Se a gente não desperta pelo amor. E como você falou, lógico, a gente está aqui dentro de um planeta, e é interessante lá no Livro dos Espíritos, quando fala da lei de trabalho, que Kardec faz a pergunta para os espíritos, né? E os espíritos respondem assim. Mais ou menos assim, que eu não vou lembrar o texto ipsilítere, né? Mas é mais ou menos assim. Que vocês precisam ainda trabalhar, inclusive para suprir as necessidades que vocês mesmos criam para vocês, né? E ele coloca lá a lei de trabalho como uma expiação, né? Por quê? Porque a gente cria muita necessidade também, né? Pra gente que a gente não precisa, né? Tem que trocar de carro, tem que comprar roupa nova, tem que fazer obra na casa, né? Às vezes a obra não é nem estrutural, é um embelezamento, né? E nesse tem que a gente vai criando as necessidades que a gente não precisa. E como uma sociedade, a gente cria necessidades que não precisa, né? E quanto dinheiro a gente desperdiça por necessidades que a gente cria. Então é até engraçado isso que os espíritos falam lá. Vocês precisam trabalhar, sobretudo para suprir necessidades que vocês mesmos criam para vocês, né? Mas haverá um tempo em que o trabalho será todo exclusivamente por dedicação ao amor. Quando a gente lê lá o nosso lar, a gente tem uma pequena, né, noção, uma pequena noção do que é você trabalhar só pelo amor, só pelo acolhimento, só pelo outro. E é até perigoso, né? Quando a gente lê lá o nosso lar, os espíritos lá, André Luiz trabalhando, acolhendo. Ai, que vontade! Ah, que vontade de trabalhar acolhendo só. Mas foi como você falou, a gente tem as nossas necessidades aqui, né? A gente precisa se alimentar, a gente precisa vestir. Mesmo aquele que usa o mínimo dessas necessidades, né? Porque existem, né? As pessoas que usam o mínimo dessa necessidade, né? O trabalho mesmo para o alimento necessário, para o vestimento necessário, não tem exageros. Ainda assim, a gente precisa do trabalho, né? E a lei do trabalho, como está lá também no Livro dos Espíritos, ela traz o nosso engrandecimento intelectual, a nossa ideia de cooperação, né? O nosso aprendizado de cooperação, enfim, precisamos dele, né, Amaro? Mas, como você falou, não impede a gente de despertar para um trabalho do quilo, né? Para o trabalho da sopa, para o trabalho do estudo, né? Aqueles que já estudaram um pouquinho, poder passar para os companheiros que estão chegando, os ensinamentos que eles ainda não sabem, que todos nós temos alguma coisa para ensinar, todos nós temos algum lugar que a gente pode ofertar a nossa mão de obra no bem. Muito bom, amores. Obrigada mais uma vez por esse estudinho maravilhoso que enche os nossos corações de alegria. E quem quer fazer a nossa prece para a gente encerrar? Eu faço com protesto de que esse estudo está muito curto. Com protesto. Vamos. Porque, e com nossos corações cheios de agradecimentos, agradecendo ao nosso querido irmão Chico Xavier e ao Emmanuel, que trouxe essa obra com tanto amor e com tantos esclarecimentos. Agradecemos também pela presença de todos os nossos irmãos aqui encarnados, te rogando, ó Pai, para que esse amor também alcance a todos aqueles irmãos que não puderam chegar. Especialmente rogamos pelo nosso querido André, que, como ele mesmo disse, como homem, está muito mal. Que nesse momento ele possa ser acolhido, Senhor, que ele possa ser
possa receber esse amor, essa luz, que ele possa receber de ti um passe para que ele possa dormir e amanhã estar novo em folha. Te agradecendo, Senhor, a todos os irmãos da Erraticidade que fizeram presente, aos mentores desse trabalho, desse estudo, Senhor. Agradecendo a nossa querida irmã Elane, tão dedicada, com tanto amor, ela traz esse estudo para todos nós, para que possamos clarear e entender melhor os ensinamentos. Te rogando também, Senhor, por todos esses irmãos que estão em desarmonia, que estão em desequilíbrio, por doença do espírito, por falta de emprego. Que nesse momento, ó Pai, gotículas do teu amor e da tua luz possa recair sobre todos esses irmãos, Pai. Agradecendo mais uma vez por esse estudo e por o dia que está se encerrando. Que nós possamos ter uma noite abençoada e que nosso estudo possa continuar com a tua permissão, ó Pai, durante o nosso desdobramento. Obrigado, seja conosco hoje, agora e sempre. Uma boa noite a todos. Que assim seja. Obrigada, querida, pela prece linda. Boa noite, Obrigada, Obrigada, Múlio. que assim seja. Boa noite. Fiquem Deus. com Deus. Até semana que Tchau. vem. Tchau, tchau. Obrigada, Paola, por pôr lá. Depois eu vou fuçar. Tá bom, beijo. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá, Brito, para o estudo.